Olá pessoal, hoje eu irei falar sobre o sistema digestório. Esta aula está dividida em duas partes. Na aula de hoje eu irei falar sobre as partes do sistema digestório, que vão da boca até o estômago. O sistema digestório vai apresentar várias funções. A primeira delas é quebrar os alimentos em partes pequenas, para que esses alimentos possam ser levados até as nossas células. Como a célula é uma estrutura muito pequena, microscópica, o alimento tem que ser quebrado em partículas muito pequenas para que essas partículas possam entrar dentro das nossas células e assim o nosso corpo utilizar esse alimento para produzir energia. Uma outra função do sistema digestório é absorver os nutrientes presentes nos alimentos. Então tem um órgão específico no sistema digestório que vai realizar essa função e a outra função é enviar os nutrientes que foram retirados dos alimentos para as nossas células. Quem faz esse transporte é o sangue. Então, os nutrientes são absorvidos, são enviados para o sangue e o sangue transporta esses nutrientes para todas as partes do nosso corpo. O sistema digestório é dividido em duas partes, nos órgãos principais, que são aquelas estruturas por onde o alimento passa, e glândulas, que são as estruturas que vão auxiliar os órgãos no processo de digestão dos alimentos. Então, os órgãos principais do sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Nessa imagem aqui, nós podemos ver o esôfago, que é esse tubo, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. As glândulas, como eu falei anteriormente, vão auxiliar os órgãos no processo de digestão dos alimentos. As três glândulas que ocorrem no sistema digestório são o fígado, o pâncreas e as glândulas salivares. Nesta imagem aqui, a gente pode ver o fígado, que é esse órgão localizado na parte superior do abdômen e que se relaciona com o intestino grosso, com o estômago. A boca é o primeiro órgão do sistema digestório. Na boca vai ocorrer o início do processo de digestão dos alimentos. Então, neste órgão vai ocorrer tanto a digestão mecânica como o início da digestão química. A digestão mecânica é basicamente aquele processo em que o alimento vai ser triturado para que os órgãos seguintes possam mais facilmente digeri-lo e absorver os nutrientes. E a digestão química é um processo em que o alimento é quebrado em partes menores graças à ação de enzimas, que são um tipo de proteína específicos para essa função. Por exemplo, na boca nós temos uma enzima chamada petialina, que é produzida pela nossa saliva. Essa enzima estimula a quebra de amido, que é um carboidrato complexo. Então, se você coloca um alimento com amido na sua boca, o processo de digestão desse alimento já se inicia na boca. Se você coloca, por exemplo, uma proteína, uma carne na boca, a digestão desse alimento não vai se iniciar na boca, vai se iniciar no estômago, ok? Então, na boca só se inicia o processo de digestão química dos alimentos que contêm amido. Um ser humano adulto vai ter 32 dentes. Esses 32 dentes são divididos em alguns grupos. Então, nós temos os dentes incisivos, que são 8, 4 dentes caninos, 8 dentes pré-molares e 12 dentes molares. Cada um desses dentes vai ter uma função diferente. Os incisivos vão ser utilizados para cortar o alimento, os caninos são utilizados para perfurar o alimento, pré-molares e molares são utilizados para mastigar o alimento, para triturá-lo. Então, uma coisa que é interessante em relação ao ser humano e aos mamíferos em geral é que nós somos o único grupo que consegue mastigar o alimento por causa desta dentição diferenciada. Então, vários tipos de dentes diferentes permitem que a gente consiga realizar esse processo de mastigação. Ao longo da nossa vida, nós vamos ter dois tipos diferentes de dentição. Quando nós fomos crianças ou somos crianças, nós temos uma dentição chamada dentição decídua ou dentes de leite. Esses dentes vão ser perdidos ao longo da infância e depois eles serão substituídos pelos dentes permanentes, que permanecerão na nossa boca para o resto da vida, se forem cuidados, obviamente, né? A língua é um órgão formado por músculo estriado esquelético. Isso significa que a gente consegue controlar a movimentação da língua. O músculo estriado esquelético é um músculo voluntário, um músculo que a gente consegue controlar. Então, a gente pode realizar diversas movimentações na língua graças a essa musculatura presente nela. Então, a língua vai realizar o processo de mistura da saliva no alimento e também vai levar esse alimento em direção ao dente para que o dente triture o alimento em partes menores. Na língua também vão ter algumas estruturas chamadas papilas gustativas. Essas papilas gustativas vão ser responsáveis por sentir o gosto presente nos alimentos.
Então, cada região da língua vai ser responsável por perceber um tipo de gosto diferente. Doce, amargo, azedo, ácido. As glândulas salivares são aquelas estruturas responsáveis pela produção de saliva. Então, elas são bem importantes porque elas vão iniciar o processo de digestão de amido e também elas vão ser responsáveis por matar algumas bactérias que ocorrem na nossa boca. E a glândula salivar vai liberar a saliva geralmente quando a gente tem um alimento na boca ou quando a gente sente vontade de comer algum alimento. Essas glândulas estão localizadas abaixo da língua, perto da mandíbula e também próximo à maxila. Então, toda vez que nós sentimos o gosto de um alimento ou colocamos um alimento na boca, a nossa glândula salivar libera a saliva na boca para auxiliar o processo de quebra do alimento. A faringe é um órgão tubular, é um órgão formado basicamente por músculo e ela vai ter duas funções. Ela vai transportar o alimento da boca para o esôfago e também vai transportar o ar que a gente respira das nossas fossas nasais até a laringe. Então, a faringe é um órgão que faz parte de dois sistemas, do sistema digestório e do sistema respiratório. O esôfago também é um tubo muscular, ele é uma continuação da faringe e a função básica do esôfago é pegar o alimento que passou pela faringe e levar esse alimento até o nosso estômago. O esôfago é formado por uma musculatura lisa. Diferente da língua. A língua a gente pode controlar a movimentação dela, porque ela tem músculo estriado esquelético. O esôfago vai ser formado por músculo liso. Então, a movimentação da musculatura do esôfago é controlada pelo nosso cérebro. E o esôfago tem um tipo de movimento chamado movimento peristáltico, que funciona basicamente assim. Quando o alimento chega no nosso esôfago, a musculatura começa a se movimentar sozinha, graças à estimulação do cérebro, e vai empurrando esse alimento da parte de cima para a parte de baixo do esôfago até que o alimento chegue em nosso estômago. Esses movimentos são tão vigorosos e tão precisos que a gente pode comer um alimento de cabeça para baixo que ele vai ser levado até o nosso estômago. O estômago é um órgão sacular. Ele é basicamente uma bolsa que a forma dele lembra ligeiramente uma letra J. O estômago vai ter tamanho diferente dependendo da pessoa. Então, as crianças vão ter estômagos menores do que os adultos. Entre os adultos, aquelas pessoas que são mais gordinhas vão ter um estômago maior. Então, quanto mais comida você come, geralmente isso causa um aumento do tamanho do seu estômago. No estômago vai se iniciar o processo de quebra de um nutriente específico, que são as proteínas. Então, todo aquele alimento que contém proteína, quando chega no estômago, vai ser armazenado no estômago, obviamente, e ele vai sofrer a ação de algumas substâncias que vão iniciar o processo de quebra de proteínas. No estômago vai ser produzido um ácido chamado ácido clorídrico. Esse ácido tem duas funções. Uma delas é matar bactérias que entrem no nosso sistema digestório, mas a principal função dele é ativar uma enzima chamada pepsina. Essa enzima é a responsável por quebrar as proteínas presentes nos alimentos e transformá-las em aminoácidos, que são substâncias menores e que podem ser absorvidas pelo nosso corpo. Então, essa pepsina só funciona na presença do ácido clorídrico. Por isso, o estômago precisa liberar o ácido sempre que um alimento chega até o estômago para que a enzima possa realizar a sua função. Então, o alimento vai ficar de 3 a 4 horas armazenado no estômago e depois ele passa para os órgãos seguintes. As proteínas iniciam seu processo de digestão e os outros alimentos serão enviados para as próximas regiões do sistema digestório sem que se inicie o processo de digestão. Uma coisa interessante que acontece no estômago é a produção de barulho. Por que isso acontece? Geralmente o nosso estômago está com comida dentro dele, mas chega em algum momento, quando a gente está com fome, que o estômago está praticamente vazio. Então, a musculatura do estômago começa a se movimentar toda vez que a gente sente cheiro de comida ou sente vontade de comer alguma comida, né? Então, essa movimentação da musculatura do estômago vai fazer com que os gases que tem dentro do estômago se movimentem. Quando esses gases se movimentam, eles produzem aquele barulho característico que a gente escuta com frequência. Bom, pessoal, a aula finaliza aqui. No próximo vídeo eu vou terminar o assunto de sistema digestório. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo que eu expliquei até o momento. Até o próximo vídeo.